Entrevista. Uma gramática intuitiva. O livro apresenta o português sem a abordagem tradicional das regras, aborda a relação do brasileiro com o próprio idioma e numa linguagem simples, clara, objetiva e divertida, busca mostrar como é que o brasileiro sabe sim falar a própria língua. Quem conversa com a gente nesse momento para trazer maiores informações é Cristina Schumacher. Bom dia, Cristina. Bom dia. Muito obrigada pela sua participação e eu queria que você, que é autora consagrada de livros de autoensino, de idiomas, tradutora, consultora, como é que você... queria que você falasse um pouquinho desta publicação, que é pioneira, né? Sim, eu acredito que não tenhamos nada até o momento disponível com esse enfoque. É uma obviedade, né? O que eu comento aqui, na verdade, é uma coisa muito óbvia, que nos meios acadêmicos é um lugar comum, né? Que é basicamente o seguinte: qualquer pessoa que nasça num determinado ambiente usando um idioma e que cresça falando aquela língua, ela é perfeitamente competente para se comunicar naquela língua. Exceção feita a casos patológicos quaisquer, que são sempre uma minoria, né? Pois é, mas apesar da obviedade, eu imagino que esse argumento levante alguma polêmica, né? Porque ainda há quem defenda a língua portuguesa devidamente, corretamente falada e escrita, apesar de que a gente não fala... No português mais correto, né? Pois então, Denise, mas é essa que é a questão. Quando eu escrevo sobre esse tema, o meu enfoque é o seguinte: não existe o meu enfoque e o enfoque de quem estuda o tema, né? Porque, como eu comentei no livro, eu não coloco nada de novo, eu apenas popularizo um conhecimento acadêmico mais fechado, né? Que não vazou, vamos dizer assim, para o público leigo. Que é o seguinte, que não existe um português, né? Assim, não existe uma variedade magnífica, intocada de português, da qual todos nós estamos distantes, né? O que existem são portugueses, são variedades, são diferentes comunidades usando a sua versão da língua. E todas as versões, né, todas as variedades de todas as comunidades são válidas. E a questão central é o contexto. Em que contexto eu uso o quê? Né? Então, quando você diz, na verdade, a gente não fala, é porque no contexto da comunicação popular, vamos dizer assim, essas regras que as pessoas acham que é o português correto, elas não se aplicam, né? O que não quer dizer que elas sejam... Que não quer dizer que as regras entendidas como corretas sejam erradas, não é isso, né? Por favor, eu não digo isso em momento algum. Não sou maluca de fazer uma coisa dessa. Mas então é uma questão de enfoque, percebe? É o olhar que a gente tem que alterar, né? A gente tem que olhar para essa questão do conhecimento da língua como uma pluralidade e não com uma versão, uma forma ideal onde todas as outras são corruptas, né? Quer dizer, o importante é se fazer entender, se fazer compreender, não é isso, Cristina? Claro, e coisa que no falante, coisa que na pessoa que nasce falando a língua e usa a língua ao longo da sua vida, né, para resolver essas questões, é impossível não acontecer, né? Então a gente tem as variedades, né? A gente tem uma variedade muito popular, uma variedade totalmente, vamos dizer assim, inculta, a gente tem a variedade culta, a gente tem a variedade dos jargões de determinadas profissões, são comunidades, né? Comunidades com o seu jeito de falar. E o livro ele vai um pouco além a partir do momento em que ele propõe também uma forma popular de olhar para o conhecimento da língua, através da formulação de perguntas, e aí decifra, né, todos os termos da gramática normativa a partir do uso das perguntas. Então, em vez de vir com definições complexas sobre substantivo, ou então na sintaxe, sobre o sujeito,
Eu proponho o uso de perguntas como o que, quem, quando, faz o que, etc., para identificar as partes da frase, fazer uma análise sintática, vamos dizer assim, popular, simplificada. Porque eu, com essa técnica, eu quero que as pessoas se aproximem do conhecimento da língua que elas já têm, e aí então tenham condições de fazer o seu desenvolvimento, né? Porque o que a gente percebe hoje em dia, no brasileiro em geral, é que ele está desconectado do seu idioma. Ele acha que não sabe português. E quando eu não sei, eu não tenho, eu não sou, eu não consigo melhorar, eu não consigo me aperfeiçoar, eu não consigo crescer, porque o que eu tenho é um não, né? Então, o que eu proponho, além dessa discussão sobre as variedades, etc., eu proponho que a gente possa, de forma leiga, abordar o conhecimento da língua, ser crítico em relação às suas próprias formulações, aos seus textos, etc., através do uso de perguntas que todo mundo sabe fazer. Porque eu posso não saber o que é um sujeito, mas eu sei dizer que a Cristina faz a entrevista. E que Cristina é quem? Então eu sei, de certa forma, que o sujeito, né, mas só que eu não dou esse nome, eu apenas traduzo posteriormente, né? O sujeito é isso, o sujeito é aquela parte da frase que responde a essa pergunta, né? Advérbio, aliás, perdão, adjunto adverbial, vamos dizer, né? Já que nós estamos falando de sintaxe. Pois é, mas na verdade a sua proposta é que o brasileiro e a brasileira, falantes da língua portuguesa brasileira, adquiram mais confiança em relação ao seu idioma. Uma das questões que eu proponho é essa. Porque sem isso, porque veja, Denise, a língua, ela é muito mais, né, do que o nosso veículo de comunicação diária. Porque quando a gente se comunica, a gente se constrói, né? É através da língua que a gente se relaciona com os outros e é através da língua que a gente se relaciona com a realidade. Então, muito mais do que o meu veículo de comunicação, de expressão, a língua é onde eu tenho a minha identidade. Eu fiquei pensando, puxa, mas que nocivo, né, para um povo inteiro pensar que não dispõe disso, né, que faz um uso corrompido daquele veículo que viabiliza a nossa identidade. Então, essa foi uma das minhas principais preocupações. A construção da nossa identidade, a interação com o outro, a percepção de mundo e a maneira, inclusive, de interferir nesse mundo, né, Cristina? Exato, validar isso, entende? Sem fazer um julgamento de valor, sem chegar dizendo, não, você não sabe usar a crase. Entende? Sem fazer esse discurso, porque isso tem bastante. A gente precisa de uma aproximação, a gente precisa se relacionar com... a gente precisa se relacionar com o nosso conhecimento, com o que a gente tem, para que possa haver qualquer tipo de desenvolvimento. Agora, você é autora de livros de autoensino de idiomas, trabalha com tradução. Este livro, especificamente, o livro Uma Gramática Intuitiva, ele é destinado a brasileiros que falem o português brasileiro, ou ele pode também ser útil para estrangeiros que querem aprender português? Ele, a partir do momento que ele é uma perspectiva do conhecimento da língua, ele é útil para os dois públicos. Mas ele foi construído pensando no brasileiro. Ele não foi construído pensando no estrangeiro que vai aprender português. Né? Ele foi construído assim numa troca com os meus pares de idioma materno. Né? Uhum. Ok, Cristina, eu quero agradecer a sua ajuda aqui, né, pra gente ter essa intimidade maior, essa confiança maior em relação ao nosso idioma. Cristina Schumacher é autora de alguns livros de autoensino de idiomas, trabalha com tradução, consultoria, coach e é autora de Uma Gramática Intuitiva. A primeira gramática que apresenta o português sem aquela abordagem tradicional das regras. Muito obrigada. Um bom dia para você. Igualmente, obrigada. Estamos apresentando Rádio Sociedade.